Eu queria avisar uma coisa primeiro. Desculpa aí pela minha voz, eu tô meio doente e por isso que ela tá estranha desse jeito. Mas enfim, né, ignorem esse fato. Eu acho que uma das cenas mais estranhas de Jujutsu Kaisen acontece no episódio 10 da segunda temporada, que é logo quando o Gojo é selado pelo Kenjaku. Acho que tá na hora de você acordar. Até quando vai deixar ele te usar, Suguru? Isso é incrível! Marrito, veja só isso. Você propôs que a alma existe antes do corpo, mas na verdade o corpo é parte da alma. Não há outra forma de explicar esse fenômeno. Então cada encantamento é único? Gostei disso. Porém, tem dois tópicos nesse assunto que me intrigam pra caralho. No capítulo 262 de Jujutsu Kaisen, o Yuta entra no corpo do Gojo utilizando a técnica do Kenjaku. E em certa página do capítulo, ele fala que sente um pouco de dificuldade em lutar usando aquele corpo, porque as pernas do Gojo eram longas pra caralho, né? Porque o Gojo tem 1,90 m. E ele também tava sentindo dificuldade em dominar o ilimitado, por justamente não usar ele tantas vezes. Então imagina aí como seria foda, e se a teoria do Kenjaku estiver correta, o corpo é parte da alma e a alma é parte do corpo. Então meio que os dois são um só, podemos dizer. Então em teoria as memórias do Gojo deveriam estar no corpo dele, nem que seja um pouco. Então imagina como seria foda se nesse exato momento que o Yuta estivesse pensando isso, o Gojo começasse a meio que agir instintivamente. Ele meio que se mexesse ali instintivamente ajudando o Yuta na batalha. Como isso seria foda pra caralho e bizarro ao mesmo tempo. Porque é muito estranho simplesmente a gente ver que uma hora era o Gojo ali e agora é o Yuta usando o corpo do Gojo como se ele não fosse nada. Então imaginei como seria foda se o Gojo simplesmente ajudasse o Yuta na luta como se fosse uma memória muscular dele, ajudando ele a usar o ilimitado e ajudando ele na batalha. E outra coisa que me deixa muito intrigado é que o Gojo falou aquilo pro Kenjaku como se ele soubesse que o corpo do Geto iria reagir, que dá a entender na cena é como se ele soubesse, até porque quando o corpo do Geto reage ele não parece nem um pouco surpreso. E quando o Kenjaku aparece no corpo do Geto, o Gojo fica visivelmente preocupado, tá ligado? Ele não esperava por isso. Então como que ele sabia exatamente o que ele tinha que falar pro corpo do Geto reagir? E outra, por que ele não falou isso pro Yuta? Até porque talvez no futuro isso ia ser útil. Por mais que o Kenjaku fale que cada encantamento é meio que único e funciona de forma diferente, o Yuta ainda tava usando o encantamento do Kenjaku pra ter entrado no corpo do Gojo. Eu acho que faria sentido o Gojo ter reagido ali naquele momento. E aparentemente alguém perguntou sobre isso pro próprio Gege Akutami. A mão do falso Geto moveu-se sozinha depois que o Gojo disse: como você vai deixar que te usem assim, Suguru, durante o incidente de Shibuya? Quanto da vontade do Geto ainda resta? E o Gege respondeu: não muita, é como quando uma libélula ainda consegue se mover um pouco quando sua cabeça é arrancada. E pesquisando um pouco sobre esse lance das libélulas, a gente vai ver que na verdade as libélulas não precisam da cabeça para respirar. Então, resumindo, elas conseguem fazer isso porque a anatomia delas é diferente da nossa, o que talvez comprova a teoria que sim, precisa de um gatilho. Até porque se não fosse por isso, era bem possível que esse tipo de espasmo, podemos dizer, já teria acontecido antes com Kenjaku, até porque ele tava com o corpo do Geto há mais ou menos, sei lá, quase um ano, vou chutar aqui. Então por que ele reagiu na frente do Gojo? Porque precisa de um gatilho. Então como diabos o Gojo sabia disso? Mas agora a gente vai pra um ponto onde eu tive duas interpretações. Bom, acho que todo mundo sabe, mas Jujutsu Kaisen tem bastante representações do budismo. E a representação principal do Buda é o próprio Gojo. E no budismo tem um termo chamado Nirvana. E basicamente esse Nirvana é quando você se liberta do sofrimento, basicamente. Quando você supera basicamente os seus desejos de ódio, de ignorância, de rancor, quando você deixa todas essas coisas pra lá. É como se você estivesse no estado zen. E para você conseguir entrar nesse Nirvana, você tem que transcender o sofrimento, que é basicamente você se libertar de insatisfações, de angústia, enfim, deixar essas coisas pra lá, tá ligado? E talvez um desses motivos pela qual o Gojo não tenha nenhum tipo de, entre aspas, espasmo quando o Yuta tava no corpo dele, talvez seja por causa disso, porque ele atingiu o Nirvana. Ele basicamente fez tudo o que ele queria fazer, ele não deixou nenhuma pendência
na Terra, por causa da luta contra o Sukuna. No capítulo 236, quando o Gojo morre, o Nanami fala a seguinte frase: até falei para o Geto-san uma vez se não era melhor o Gojo ficar sozinho, já que você não usava suas técnicas para proteger os outros, era apenas para satisfazer essa sua perversão. Ou seja, assim como na luta contra o Toji, onde o Gojo fala que naquele momento ele não sentiu raiva, na verdade ele tava tipo no ápice da vida dele, aconteceu a mesma coisa contra o Sukuna. O Gojo finalmente teve uma batalha a qual foi um desafio para ele depois de muito tempo. Com isso ele transcendeu o sofrimento e atingiu o Nirvana. E como o Gojo atingiu o Nirvana, ele não deixou nenhum tipo de resquício da alma dele no corpo dele, afinal ele se desapegou de tudo. Quando você chega ao Nirvana, você entra nesse estado onde você se desapega de qualquer coisa. Então a explicação pela qual provavelmente o Gojo não teve nenhum lapso de memória no corpo dele, seja por causa disso, porque ele desapegou totalmente do corpo dele. Só que aí é que tá. O que diabos é esse aeroporto? Porque eu não gosto de pensar como se isso fosse a última coisa que passou pela cabeça do Gojo. Até porque se fosse isso, tem certas informações a qual o Gojo não saberia. Como por exemplo, esse bagulho que o Nanami fala de mandar o Gojo ir sozinho fazer as missões dele. Em nenhum momento do anime esse diálogo chega até o Gojo. Então como que ele saberia um diálogo que aconteceu na vida real, só que ele não escutou? Então talvez ver esse lugar como uma espécie de purgatório não é um bagulho tão bizarro de se pensar. Até porque é um aeroporto. Aeroporto é justamente um lugar de transição, onde você pega um avião pra ir em certo lugar. Só que aí é que tá, não existe purgatório no budismo. Então se o aeroporto realmente for um purgatório, o Gojo realmente transcendeu o sofrimento, abandonando totalmente a sua identidade e o seu eu material, finalmente com isso atingindo o Nirvana, não deixando nenhum resquício da alma dele no corpo? Eu não sei. Então é bem possível que talvez o Geto, quando ele morreu, ele não tenha se desapegado totalmente da identidade dele e do propósito, do objetivo dele. Uma coisa que é bem mais fácil você falar pro Gojo que ele conseguiu. Todos os objetivos dele ele concluiu. Então o Geto provavelmente ficou preso no corpo dele por causa disso. Mas é o que eu falo, rapaziada, é teoria. No final das contas, acredito eu que seja a segunda opção. Provavelmente o que o Geiki Akutami quis dizer com essa parada de você reencarnar é uma coisa que depende muito do ponto de vista. Para o Kenjaku, corpo e alma faziam parte da mesma coisa, por isso que teve aquela reação com o Geto. Já a Mei Mei, ela pensava de forma diferente, e talvez seja por isso que o Gojo não reagiu de certa forma. No final das contas, o que ele queira dizer realmente com isso é que essa coisa depende do ponto de vista, depende do que você acredita. Até porque o próprio Kenjaku diz que muda dependendo do encantamento. Talvez isso seja uma analogia para isso, pro nosso pensamento. Se você acredita que corpo e alma fazem parte da mesma coisa, essa coisa é verdadeira. Agora, se você acredita que corpo e alma são coisas diferentes, já vai ser verdadeiro pra você. Mas enfim, rapaziada, eu acho que esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa a sineta. Muito obrigado pelas 2.000 views que a gente bateu no vídeo do Geto. Tipo assim, puta que pariu, foi um bagulho muito surreal. E é foda, né? Eu fiz um vídeo sobre o Geto e eu fiz mais um vídeo sobre o Kenjaku, brabo. Mas enfim, eu acho que era isso que eu queria dizer. Me siga nas minhas redes sociais que tá na descrição e até o próximo vídeo, mano. É nóis, velho. Tchau, mano. Tchau. Tchau.